E aí, maninho, suave? Esse é o primeiro vídeo da série que eu vou fazer analisando o livro de princípios de economia do Mencken. Aí eu vou cobrir o básico aqui, falar um pouco minha opinião, minha interpretação da teoria dele. Então sintam-se à vontade para falar também, nos comentários o que vocês acharam, se entenderam, e aí a gente vai aprendendo junto. Antes de começar o vídeo, eu queria primeiramente agradecer a minha amiga Maria do Barro pela gameplay. Vou deixar o canal dela da Twitch na descrição, caso vocês queiram dar uma conferida depois. Vale muito a pena, ela é top. E sem mais delongas, bora começar aqui. A primeira parte do livro são as notas explicativas, que basicamente é uma explicação do que é economia para você entender. Então, basicamente, economia é o estudo para você saber como as pessoas se relacionam na vida delas. Tipo, como é que o dinheiro roda na sociedade, como a pessoa toma decisão, por que ela faz o que ela faz, tipo, economia literalmente de dinheiro, botar um pouquinho, investir, poupança, essas paradas. E o conhecimento da economia faz com que as pessoas possam interpretar melhor o que está acontecendo em diversos aspectos, tanto tipo micro, na sua cidade, aí na sua casa, quanto macro, tipo a situação do país, coisas que podem afetar, que estão fora do seu controle, mas você já pode conseguir entender e prever se tiver um conhecimento assim de economia. Por exemplo, o motivo da inflação estar em alta, o motivo da qualidade de vida ser melhor no Canadá do que na África. Então, essas coisas, quando você sabe economia, você vai conseguir analisar melhor. Não é assim, por acaso, que as coisas acontecem, sabe? Além disso, eu recomendo muito conhecimento básico assim em economia e investimentos para você tomar as melhores decisões. Por exemplo, quanto tempo eu devo investir fazendo tal coisa? Quanto dinheiro eu posso investir? O que eu sacrifico fazendo esse investimento? Tipo, que outro investimento eu poderia estar fazendo em vez desse, sabe? Qual é a melhor coisa? Colocar as coisas na balança, pesar custo de oportunidade. Isso é muito bom para tomar de decisão. Então, sim, a economia é importante pra você saber, tá ligado? O primeiro capítulo fala sobre os 10 princípios de economia. Só que esse capítulo é enorme, e se eu fizesse todo de uma vez, ia ficar um podcast aqui pra vocês. Então eu resolvi separar, e esse vídeo vão ser só os 4 primeiros princípios. Então vamos lá. Princípio 1. Trade-offs e incentivos. Trade-off é do inglês trade-off, que quer dizer troca, para os não bilíngues. Daí, tipo, vocês já devem ter ouvido aquele ditado: não existe almoço grátis, ditado popular, comum. Esse ditado quer dizer que tudo na vida tem um preço, e sempre que a gente quer uma coisa, a gente tem que abrir mão de outra coisa. Por exemplo, vamos supor que o Carlitos quer viajar para conhecer a Disney. Suave, Carlitos Pimposo indo pra Disney. Mas para fazer isso, o Carlitos tem que abrir mão do tempo dele e da mão de obra dele, no trabalho, trabalhando para outras pessoas. Essas outras pessoas vão dar dinheiro pro Carlitos e aí ele finalmente vai poder juntar o porquinho e ir pra Disney. Então, no caso do Carlitos, teve um custo pessoal para viagem, que é o que ele queria, poder ser feita, né? No caso, você mesmo que está assistindo o vídeo agora, você podia estar tirando uma soneca, podia estar saindo com os amigos, jogando Warzone, ou sei lá, namorando, mas você decidiu usar o seu tempo para ficar aqui comigo na KGX. Inclusive, valeu pela moral. Mas o importante dessa história é que você aí assistindo abriu mão de fazer outra coisa para assistir esse vídeo. Da mesma forma que o Carlitos abriu mão de estar fazendo outras coisas para poder conhecer o Mickey. Essa troca que aconteceu é chamado trade-off. E um trade-off bem básico e bem importante na economia é o da eficiência versus equidade, que eu não vou me aprofundar muito aqui, porque tem um capítulo que é só sobre isso, e vai estar no outro vídeo. Mas, basicamente, uma eficiência significa que você está alocando recurso para obter o melhor resultado possível. E a equidade é como o recurso está sendo dividido entre os membros da sociedade. Então imagina que o recurso todo da sociedade, todo o dinheiro e os bens e serviços, são o cheesecake. A eficiência está ligada ao tamanho desse cheesecake, quão grande ele é. E a equidade
está ligada a como o cheesecake vai ser dividido e como as pessoas vão receber as fatias desse cheesecake. E normalmente as políticas que fazem o cheesecake ficar grande não contribuem para o cheesecake ser bem dividido, e as políticas de divisão de cheesecake não ajudam o cheesecake a crescer. Então isso é um trade-off, você tem que fazer uma escolha. Um exemplo na prática bem básico disso seria, por exemplo, o aumento do imposto de renda e a taxação das grandes fortunas. Isso é bom para a equidade, porque faz com que pessoas muito ricas tenham que pagar para financiar políticas públicas do governo. E, embora isso seja bom para a equidade, para a divisão das fatias do cheesecake que eu falei, elas geram um desincentivo, um incentivo negativo para as pessoas que alocam recurso de uma forma muito eficiente para receber muito dinheiro, ou seja, elas estão fazendo alguma coisa para a sociedade que é muito útil. E quando o governo taxa, ele está fazendo um desincentivo. Pô, óbvio que eu tô falando de quem enriquece de forma honesta, né? Não vou dizer, o cara roubou, o cara fez um negócio absurdo, esquema de Bitcoin e ficou rico. Claro que não, mas por exemplo, um cara que tinha tudo para dar errado, conseguiu ter uma educação, conseguiu investir bem, trabalhou, aprendeu muito e ficou rico no final da vida. Ele enriqueceu de forma honesta. Então, o resultado de uma política dessa pode ser preços mais altos, porque os empresários sempre vão repassar os custos que eles tiveram para os clientes, redução dos salários, desemprego, porque agora eles estão gastando mais, não tem como empregar tanta gente, e no pior dos casos, a fuga de capital. Né? O cara pega o dinheiro dele, compra dólar e vaza, e aí o Brasil fica sem, o país no caso, fica sem uma pessoa que poderia estar produzindo, empregando e gerando dinheirinhos. Só ressaltando que esses trade-offs não apontam qual é a decisão certa, eles só falam o que acontece quando você faz cada coisa. Não é porque a gente quer uma economia muito eficiente que a gente vai abandonar os pobres, e não é porque tem muita gente pobre que a gente vai destruir a economia e mandar todo mundo que tem dinheiro para o exterior. Então tem que ser um meio termo e usar os trade-offs para analisar. Princípio número 2, o custo de oportunidade. Esse é um termo muito usado no curso de economia, então esse capítulo é bem importante. Como a gente acabou de ver o trade-off, você pode comparar o benefício e o malefício de uma ação e decidir se você quer ou não fazer. Mas em alguns casos não é muito aparente, sabe, a que está do outro lado. Por exemplo, um estudante universitário. O benefício de frequentar uma faculdade seria o aumento da bagagem intelectual dele. Poderia ser também o networking que ele faz, né, com os alunos e com os professores. Poderia ser melhores oportunidades de emprego, que só são disponíveis para pessoas especializadas. E essas coisas. Então, tem pontos positivos de frequentar uma faculdade. Óbvio, né, velho? Senão ninguém faria. No caso da faculdade, o custo principal é o tempo. Passar anos lendo livros, fazendo trabalho de faculdade, frequentando aula e blá blá blá, um monte de coisa. Esse tempo poderia ter sido dedicado a um emprego, ao lazer, a um esporte de alto nível ou qualquer outra coisa. Normalmente, o maior custo que os universitários enfrentam é o custo do salário que eles deixam de ganhar no tempo que eles estavam na faculdade. Isso nada mais é do que a definição do custo de oportunidade. O que você está abrindo mão para fazer o que você está fazendo. Normalmente, na média, fazer a faculdade acaba sendo melhor do que entrar direto no mercado de trabalho, porque no longo prazo, você ganhando mais consegue corrigir o prejuízo que você teve. Mas tem casos que não é o que acontece. Por exemplo, o Mark Zuckerberg dropou a faculdade para criar o Facebook. Deu muito certo, véio. Se ele tivesse continuado, talvez ele não tivesse ficado tão rico. O Kobe Bryant passou em diversas provas de vestibular nos Estados Unidos, mas ele decidiu
focar no esporte de alto nível. Pra ele foi muito top, velho. Ele provavelmente ganhou muito mais do que se ele tivesse feito um curso normal. O cara é um astro do basquete, ficou milionário, então o custo de oportunidade para ele fazer faculdade era muito alto. E ele percebeu isso e não fez faculdade, foi direto pro esporte de alto nível. Então, existem casos e casos, tá ligado? Capítulo número 3. Mudanças marginais. Eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas vocês já devem ter percebido que todos esses capítulos são sobre a tomada de decisão individual, né, do 1 ao 4. Aí depois muda. Mas ok, voltando. No processo da tomada de decisão, não é assim, simplesmente 8 ou 80. No caso de uma prova, por exemplo, você não vai decidir entre estudar 24 horas por dia ou não estudar nada. Você vai encontrar um meio termo. Daí, esses meios termos que a gente encontra são as mudanças marginais. Simples assim. As mudanças marginais são pequenos ajustes em um plano de ação que já existe. Então, quando você planeja passar numa prova, você faz lá, né, o seu planejamento, vou estudar 4 horas por dia. Mas aí um dia você não foi, aí você ajusta e faz uma mudança marginal. Um dia você estuda meia hora a mais para compensar. Então assim, num caso prático, vamos supor que foi organizado um evento para um show de humor e que o custo total somando produção, staff, aluguel, etc, tenha sido 10 mil reais e que tenha disponível nesse show 100 assentos. Então o custo médio é 10 mil reais dividido por 100, que é igual a 100. Só que aí, na hora do show, sobraram 4 cadeiras vazias e uma pessoa ofereceu para pagar 90 reais pelo ingresso, ou seja, 10 reais a menos do preço por cadeira, né? Obviamente, quem está organizando o show deveria aceitar essa oferta, porque o custo que ele vai ter adicional, o custo adicional dele por deixar aquela pessoa entrar é mínimo, porque o show vai acontecer do mesmo jeito, independente da pessoa estar ali ou não. E o benefício marginal de deixar a pessoa entrar é de 90 reais, que é muito mais, porque se a pessoa não entrasse, ia ficar uma cadeira vazia, ele ia ganhar 0. Se a pessoa entrar, ele tem 90 reais a mais e o custo dele não aumenta. Mas se fosse o caso diferente, se fosse um cara faminto pedindo para pagar meia entrada no rodízio de sushi, seria diferente, porque o cara faminto vai comer muito sushi e sushi é caro. Então o custo marginal de deixar ele entrar pagando menos ia ser maior do que o benefício marginal de receber o dinheiro dele. Então nesse caso do sushi não faria sentido, mas no caso do show faria. Fez sentido? Se não fez, é normal. Esse é um capítulo bem chatinho, difícil de entender de primeira, mas eu pretendo voltar aqui depois para explicar, outra hora. Só lembrem que, para valer a pena, o benefício adicional tem que ser maior do que o custo adicional. No caso, o benefício marginal e o custo marginal. É a mesma coisa, né? Só muda a palavra. Princípio número 4 e último desse vídeo. Os incentivos. De forma geral, as pessoas usam os custos e os benefícios para tomar decisões da melhor forma possível. Então, logicamente, se alguém fizer uma mudança em um dos fatores, ou no custo ou no benefício, pode fazer com que as pessoas tomem decisões diferentes. Vou dar um exemplo aqui. O Jeremias ama comer chocolate. Para ele, o benefício de ter uma barrinha para comer de sobremesa é maior do que o dinheiro que ele gasta para comprar o doce. Mas se tiver uma crise e o preço do cacau aumentar, pode ser que o Jeremias prefira comprar outros doces em vez de chocolate. Ou seja, o aumento do custo fez a decisão do Jeremias mudar. Se, por outro lado, o Jeremias descobre que está com colesterol altíssimo porque ele só come porcaria, não faz uma flexão. E se ele continuar comendo chocolate, ele vai
vai de base, aí o benefício de comer o chocolate mudou para o Jeremias. Agora o benefício é muito menor. E por isso ele talvez adote um estilo de vida mais saudável e pare de comer chocolate. Então ele também mudou essa decisão baseado, dessa vez, no benefício. Esse caso do Jeremias eu falei só pelo lado do consumidor, mas do lado do vendedor também tem a mesma lógica. Então, se o preço do cacau do Jeremias aumentou, quer dizer que o benefício de plantar cacau também aumentou, porque está mais caro. Antes você plantava cacau e vendia por 20, agora você planta cacau e vende por 25. Então o incentivo para plantar cacau aumenta. E isso é uma forma assim básica da regulação do mercado, do que as pessoas querem e do que vale a pena fazer. Esse ponto é muito importante porque o governo pode fazer leis e impostos que mudam os incentivos. E essa mudança de incentivos pode fazer com que as pessoas tomem decisões diferentes. E se for uma coisa injustificada, as pessoas vão tomar decisões erradas, o que é uma merda. Então, por isso, é importante saber disso. É isso aí. Então é isso, galerinha. Já tô há quase 2 horas falando aqui. Deve ter dado uns 17 minutos de vídeo. Então eu vou finalizando por aqui. E no próximo vídeo eu vou fazer a parte 2, que são os princípios do 5 até o 7. E eles vão ser mais sobre como as pessoas interagem entre si e como elas tomam decisão em conjunto. Espero que tenham gostado. Dá um trabalhinho para fazer esses vídeos, né? Eu tenho um curso de oportunidade de outras coisas que eu podia estar fazendo em vez de gravar e editar, mas é uma satisfação que me dá fazer esses vídeos e eu espero que vocês tenham a mesma satisfação em assistir. Valeu, galerinha, e é nóis!